Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma leitura do nosso alimento diário. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. O tema de hoje é nosso culto racional. E vamos ler o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem de hoje vai falar que na igreja, ainda nos primórdios da igreja, Paulo já tinha advertido os irmãos de que os rudimentos do mundo têm aparência de sabedoria, mas não são segundo a palavra de Deus. Os rudimentos do mundo têm aparência, olha irmãos, a aparência de sabedoria, mas não são segundo a palavra de Deus. Senhor Jesus, aqui nas mensagens anteriores fala sobre ascetismo. Ó Senhor Jesus, o ascetismo era considerado um exercício espiritual para a libertação das concupiscências da carne. Mas, queridos irmãos, na verdade, consiste numa prática que visa ao desenvolvimento espiritual, baseado na renúncia ao prazer dos sentidos do corpo. Ó Senhor Jesus, isso, queridos irmãos, é um grande engano. Um grande engano. Ascetismo nada mais é que uma doutrina filosófica que defende a abstenção de prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser esse o caminho para atingir-se a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Os que praticam esse aperfeiçoamento na carne desconhecem que a solução dos problemas do ser humano está em viver pela vida cristã, pela fé, que é a dimensão espiritual onde Deus habita. É pela fé. Ó Senhor Jesus, não é em doutrinas filosóficas que defende a abstenção de prazeres físicos e psicológicos. Não, queridos. É pela fé. Ó Senhor Jesus. O ascetismo aqui diz que ele instalou-se no cristianismo nos primeiros séculos, dando origem ao monacetismo, e consolidou-se entre o século IV e início do século V, com um movimento singular e radical, com a figura enigmática do monge asceta, com regras de conduta e valores centrados nas práticas ascéticas. Ó Senhor Jesus. E esses monges, eles acreditavam ter chamamento especial e buscavam a vida cristã mais elevada. Eles submetiam-se a severas restrições para atingir a desejada santidade. Ó Senhor Jesus. Então eles se retiravam, para lugares desertos e dedicava-se inteiramente separada de assuntos naturais. Todos nós já vimos até filme onde esses monges, eles se retiravam e ali eles faziam suas meditações, eles se separavam inteiramente de outras pessoas. O corpo era considerado um estorvo às aspirações espirituais e, para reprimir seus sentidos, executavam trabalhos pesados, torturas e os mais insanos e doentios regimes, abstendo-se de sono e alimentando até a exaustão. Ó Senhor Jesus, imagine, queridos, que eles sacrificavam seu corpo, achando que aí eles iriam atingir o maior nível de santidade. Senhor Jesus,
Essa prática foi uma armadilha, sabe de quem? De Satanás. Pois, se todos buscassem a espiritualidade dessa forma, refugiando-se em cavernas e monastérios, não havia quem edificasse a igreja. Por engano. Satanás, de todo jeito, ele quer fazer com que o homem se distancie de Deus, trazendo doutrinas, trazendo regras, para que você não tivesse realmente acesso ao plano celestial de Deus. A Bíblia nos fala em mortificar os feitos do corpo e não em mortificar o corpo. Ó Senhor Jesus, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Graças a Deus que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Amados, o caminho de Deus não é mortificar o corpo, e sim, por meio do Espírito, mortificar os feitos do corpo para viver para Deus. Aleluia. Assim, devemos apresentar-nos ao Senhor para servi-lo, pregando o Evangelho e edificando a igreja. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ó Senhor Jesus. Nosso corpo, queridos irmãos, é membro de Cristo. Vamos apresentá-lo a Deus, santo e agradável. Ele quer usá-lo como membro do corpo de Cristo. Paulo também diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um sacrifício vivo, irmãos, santo e agradável, é apresentar nosso corpo ao Senhor e colocá-lo à sua disposição. Senhor Jesus, é por isso que Satanás quer e tenta destruir nosso corpo, impedindo-nos de oferecer a Deus o mais racional serviço. Ó Senhor Jesus, para exercitarmos o Espírito, o corpo precisa cooperar. A boca invoca o nome do Senhor e proclama trechos da imersão na palavra. Então, a nossa mente renova-se e abre-se. E Deus consegue fazer Cristo fluir para a alma, tomando conta da mente, emoção e a vontade. Na rua, cheio do Espírito, seremos usados para aplicar a palavra profética e levar pessoas à salvação, impedir suicídios, reatar casamentos e testemunhar milagres. Praticando esse serviço mais racional, entenderemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, não precisa você sacrificar seu corpo, porque o Senhor Jesus, ele já fez toda a obra na cruz. Nós só precisamos nos apresentar voluntariamente para que o Senhor possa nos usar, para que possamos nos apresentar para a edificação do corpo de Cristo e sermos usados pelo Senhor para que o Senhor possa fazer a obra em nós e nós cooperar com o Senhor. Jesus já fez tudo, queridos irmãos. Não precisamos fazer nada. Só estar dispostos para seguir o Senhor e fazer a sua vontade. Deus abençoe você, queridos. E até amanhã com a nossa próxima mensagem. Senhor Jesus. Amém.